Havana, Nagila, eia. Desculpa, eu sei que eu prometi que eu não ia cantar mais. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a saga do povo hebreu. Pois é, qual é a importância disso aí? A nossa civilização ocidental, está baseada ali, toda a sua cultura, em 3 pilares fundamentais: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Pois é, essa moral judaico-cristã tem origem no mesmo povo, que é o povo hebreu. Então vamos começar conhecendo esse povo aí. Então vamos lá, quem são os hebreus? Os hebreus são um povo de origem nômade, na região sudeste da Mesopotâmia, região de onde era a Caldeia. Bom, vamos começando aí pelo nome, hebreu. A palavra hebreu significa povo do outro lado do rio. Bom, se é o povo do outro lado do rio, mera questão geográfica aí, necessariamente não é o povo desse lado do rio. Ou seja, o povo desse lado do rio é que nomeou-os de hebreus. E quem era esse povo? Possivelmente os caldeus. Bom, então vamos lá. Por que os hebreus vão ter um nome tão estranho, né, originário de um povo que não é o deles? Muito possivelmente porque eles não tinham um nome para si. E isso se dá por a sua origem mitológica. Qual é a origem mitológica dos hebreus? A aliança que vai estabelecer entre Deus e Abraão, né? Essa figura aí tida como pai da fé, importante para as 3 maiores religiões monoteístas que a gente tem no mundo hoje: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Bom, vamos lá então. Segundo esse mito, né, esse personagem, o Abraão, certa vez foi abordado por um único Deus, né, que se apresenta para ele e diz: olha, eu sou o único Deus verdadeiro, né, eu sou o Deus dos seus antepassados e eu estou te trazendo uma promessa. Qual é essa promessa? Você vai gerar o meu povo escolhido e eu vou entregar para você uma terra santa, uma terra de onde jorra leite e mel. O Abraão não levou isso muito a sério, porque afinal de contas ele estava velho, como é que ele ia ter uma geração gigantesca, né, sendo que ele não tinha filho nenhum, e Deus vai lá e faz um milagre, e a esposa dele engravida e vai dar origem então a esse povo. Então vamos lá, monta-se uma primeira árvore genealógica da origem do povo hebreu, que era quem? Começa com Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, também traduzido como Israel. Guarda esse nome, Israel é importante porque vai dar origem a esse povo, né? Bom, a gente não sabe ao certo se Abraão, Isaac e Jacó, Israel, realmente existiram, e se eles existiram, realmente eram um descendente do outro. Mas tá, a gente sabe que esses nomes vão marcar ali a primeira fase do povo hebreu. A história do povo hebreu está dividida em alguns momentos marcantes. Começa com a primeira fase, chamada de Era dos Patriarcas, depois passa para a chamada Era dos Juízes e termina com a forma chamada Era dos Reis, onde vai chegar ao fim a civilização hebreia e vai dar origem a uma nova civilização, a civilização judaica. Bom, esse mito de origem de Abraão, Isaac, Jacó, vai marcar o que vai ser a Era dos Patriarcas. Tá, primeiro vamos entendendo que raio que é um patriarca. Patriarca deriva da mesma palavra de pai, né, pater, né? O patriarca era o quê? Era um líder tribal, era um chefe religioso, político, militar, né, que guiava uma tribo, tá? A população hebraica vai estar dividida em 12 tribos, que vai estar ligada a essa mitologia. Segundo a mitologia dos hebreus, ali, que vai sobrevivendo, judeus, cristãos, islâmicos e tudo mais, né? Jacó, né, teria gerado 12 filhos. Né? E esses 12 filhos dariam origem às 12 tribos de Israel. Vamos conhecer as 12 aí. Vamos lá, acompanha comigo quem são essas 12 tribos. Cada tribo tinha o nome de um dos filhos de José. Então, vamos lá a sequência, olha. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar,
Zebulão, Benjamim e José. Algumas traduções aí acabam indicando que, na verdade, essas 12 tribos, no final, se tornaram 13 tribos, porque a tribo de José teria ali se dividido nas tribos dos seus 2 filhos que teriam sido adotados por Jacó como seus próprios filhos, que eram Manassés e Efraim. Então vamos lá, o que eram essas 12 tribos? Percebe lá que todos eles estão ligados a uma mesma árvore genealógica, e uma árvore genealógica que conecta diretamente a Abraão, o pai da fé, aquele que recebeu a promessa de que aquele seria o povo escolhido do único Deus verdadeiro. Então vamos vendo, essa estrutura é o que a gente chama de organização clânica. Tá? O que é uma organização clânica? Todo mundo que pertence a um clã, que é uma ideia de família estendida, acredita ter o mesmo antepassado comum. Por exemplo, a tribo de Levi, os levitas, né? Todos os levitas, apesar de serem um conjunto de famílias, todos eles se consideravam aparentados e descendentes de Levi, né? Enquanto os da tribo de Dan, né? Todos eles tinham uma ascendência em Dan, e assim sucessivamente. Necessariamente, essas populações não estabeleciam casamentos dentro das próprias tribos. Né? Os casamentos aconteciam como? Né? Alguém da tribo de Judá, por exemplo, casava com alguém da tribo de Benjamim, né? Nunca dentro da própria tribo, o que acabava arrastando as mulheres de uma tribo para a tribo do marido. Né? A gente ainda tem uma lógica disso aí dentro da nossa civilização, que é do que? Né? A mulher pertence à casa do pai, quando casa, passa a pertencer à casa do marido. Né? Você já deve ter notado assim que na nossa sociedade a mulher tem a tradição de trocar o sobrenome. Né? Ela tem um sobrenome de solteira, que é da família do pai, e quando ela casa, ela passa para o nome da família do marido. É lógico que hoje não tem mais a mesma função, não tem mais o mesmo entendimento, mas a tradição se manteve. Então começa por aí. Os casamentos não aconteciam dentro das próprias tribos. E essas 12 tribos viviam de uma forma comunal, né? Então não é que as 12 tribos estavam isoladas entre si. Não, elas conviviam todas juntas, mas elas se reconheciam como membros dessas tribos, membros desses clãs, né? Que tinham funções específicas dentro da vida cotidiana das 12 tribos de Israel. A era dos patriarcas ela é muito marcada por esse nomadismo que caracteriza essa população hebraica. Né? Durante a fase dos patriarcas, eles vão sair lá da região da Caldeia, lá no sudeste da Mesopotâmia, vão acompanhar os rios Tigre e Eufrates, até chegar próximo da região que era a terra prometida de Canaã, onde hoje é o estado de Israel, e depois vão migrar sentido sudoeste até chegar no Egito. Chegou no Egito, eles vão voltar e vão começar uma nova migração até voltar para essa terra de Judá, a terra de Canaã, onde eles vão implantar o Estado hebreu. Uma série de patriarcas importantes vão aparecer nessa fase histórica dos hebreus, mas tem um patriarca extremamente importante para esse momento, que é aquele que vai guiar essa população hebreia da migração que eles vão fazer do Egito até Canaã. Esse cara é um cara chamado de Moisés. Esse mesmo Moisés aí do Mar Vermelho, né? O cara que salva os egípcios da escravidão do Egito, né? Eu já fiz um vídeo sobre a organização social egípcia. Se você não viu, ó, vai aí embaixo, clica no link, vai lá e vê que escravidão no Egito não era bem aquilo que se pinta dentro da Bíblia. Mas vamos lá, Moisés, né? Que aliás é um nome egípcio, né? Você até conhece Moisés, como por exemplo a mesma raiz do faraó Ramsés II, né? Aquele que teria sido irmão de criação de Moisés, né? Ramsés, Moisés, Msés, nascido de, né? Ramsés, nascido de Ra. Pois é, esse nome é de origem egípcia, não hebraica. Então, possivelmente, essa figura mesmo estava dentro daquela população enquanto eles estavam dentro do Egito. Moisés, né, vai ser um cara marcante porque na migração que vai ter do Egito até a terra de Canaã é quando vai se compor o chamado Decálogo. O que é o Decálogo? Você deve conhecer melhor como os 10 mandamentos. Cara, o que são esses 10 mandamentos? É o primeiro código de leis escritas dos hebreus e que vai deixar uma marca fundamental para a nossa sociedade. Como eu já falei, a sociedade hebraica vai trazer para a gente o pilar da
moral judaico-cristã. Se você já viu alguma coisa sobre os 10 mandamentos, né, se você já leu, se você teve alguma orientação religiosa na sua vida, né, você deve perceber lá que aqueles 10 mandamentos são compostos por 4 mandamentos puramente religiosos, aqueles do tipo, olha, respeitar a Deus acima de todas as coisas, guardar o dia do sábado e coisas do gênero, e por outros 6 mandamentos que são puramente civis. E se deve lembrar de coisas do tipo, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério e assim sucessivamente. Cara, se você pegar só esses 3 dos 6 que eu falei que existem ali e começar a pensar no que é a noção de moral, ética e de direito, você vai reconhecer o quê? Né? Matar é pecado. Opa, matar é crime também, né? Roubar é pecado, roubar é crime. Adultério é pecado, adultério é crime. Pô, quer dizer que esse entendimento de certo e errado, que está num pensamento meramente moral, de uma base puramente religiosa, de repente se reflete com uma questão do direito. Pois é, toda essa lógica que vai estar presente nesses 6 dos 10 mandamentos vai acabar compondo dentro da civilização ocidental uma série de normas e de princípios éticos do que é certo e do que é errado, do que você pode e do que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. Então, com essa migração dos hebreus do Egito até Canaã, eles vão passar por uma série de conflitos, uma série de guerras com povos que eles vão encontrar no meio do caminho e principalmente com os povos que viviam na região de Canaã, os chamados cananeus, que era uma série de povos que já viviam naquele território e que vão ser expulsos de lá a partir de um conjunto de guerras gerados por essas 12 tribos de Israel, que vão tomar esse território e vão começar a transformar aquela região numa região que vai ser conhecida como Hebreia. Bom, a Hebreia não era necessariamente um reino logo de origem, ainda mais porque esse povo, os hebreus, eles não tinham a ideia de formação de reino, né? Eles eram um povo originalmente nômade. A primeira ideia que eles tiveram de a formação de um estado consolidado possivelmente se construiu enquanto eles estavam lá no Egito e que viviam num grande império. Pois é, quando eles chegam lá, eles vão ter que começar a se reorganizar e a era dos patriarcas vai ser deixada para trás e vai se evoluir para uma nova era chamada de Era dos Juízes. Olha, não interpreta mal não. Juiz, quando eu falo, você deve estar pensando naquele cara do tribunal, né? O cara que trabalha meramente com a lei. Pois é, os juízes hebreus não eram necessariamente juízes. Até cumpriam esse papel, mas eles eram necessariamente líderes militares. Uma figura que vai estar no meio desses juízes e que você já deve ter ouvido falar, porque é uma das histórias bastante conhecidas lá da Bíblia, é um cara chamado de Sansão. É, o cara do cabelão e fortudo, né? Esse cara lá que matava os filisteus, que derrubou o templo, tem lá o lance da Dalila. Pois é, esse cara é um dos juízes, tá? Pô, esse cara realmente era mais forte que o super-homem? Óbvio que não, mas esse cara existiu, né? Entre outros, né? Estou citando aqui o Sansão só para entender a lógica do poderio militar que tem no juiz, né? Ele vai ser reconhecido justamente por ser um grande guerreiro que protege esse povo. Isso por quê? Porque a era dos juízes é o momento onde o Estado hebreu vai estar se solidificando, vai começar a definir qual que é o seu território naquela região de Canaã, né, que hoje é ali Israel-Palestina. Bem, conforme o tempo foi passando e o povo hebreu começou a se consolidar naquela área, o Estado começou a ter fronteiras mais nítidas e conseguiu expulsar os inimigos que antes viviam naquela região e outros que vieram de fora para tentar tomar aquela região, aproveitando da fraqueza de poder. Essa era dos juízes vai evoluir para uma nova era chamada de Era dos Reis, cuja transição vai se dar através de um juiz muito importante chamado de Samuel. Bom, Samuel, como diz, juiz e, portanto, necessariamente um líder militar, começou a perceber que o Estado hebreu já estava muito bem estabelecido e não precisava mais de um líder militar tomando conta do Estado. E ele resolve dividir esse poder. Ele continua como um líder militar, mas ele vai indicar um político que vai administrar aquele território, dessa vez como um rei, né? Então ele vai acabar sendo conselheiro do governante, que vai ser um cara chamado de Saul, né? Primeiro rei dos hebreus, né? Primeiro rei da Hebreia, né? A história dos reis hebreus
vai ser muito curta. Eles vão ter ali, na prática, apenas 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o negócio começou a ficar muito complicado, mas a gente vai chegar lá. Bem, vamos lá. Saul, né, vai ser o primeiro desses reis hebreus, e o Saul vai ter um problema muito grande administrativo que vai envolver diretamente o Samuel, né, que é o quê? Os ataques dos filisteus. Os filisteus eram um dos povos cananeus que vivia ali na região de Canaã e que necessariamente estava em conflito constante com os hebreus, né? E os filisteus eram uma bela de uma pedra no sapato dos hebreus, né? Eis que durante esses conflitos vai aparecer uma figura importantíssima para a história hebreia, né, que é o principal nome da administração hebreia, que é o rei Davi, né? Quem que era o rei Davi? Se você for pegar lá na história da Bíblia, você vai encontrar o Davi como um jovem pastorzinho de ovelhas que foi escolhido por Deus para governar e foi lá e venceu os filisteus, matando o gigante Golias com uma pedrada entre os olhos, depois decapitou ele e foi proclamado rei dos hebreus. Pois é, a história do Davi é um pouquinho mais complicada. Acontece o seguinte: de pastorzinho de ovelha adolescente, ele não tinha nada. Esse contato entre hebreu e filisteu era muito constante, e ao que se sabe, o Davi, na verdade, ele era um mercenário que trabalhava para os exércitos filisteus. E lá pelas tantas ele começou a perceber que ele não ia ter grande futuro entre os filisteus, porque ele não era filisteu, ele era de origem hebreia, né? Então ele resolve vender o seu serviço, já que ele conhecia muito bem a estrutura do exército filisteu, ele vai vender os seus serviços para o rei do seu povo, para o rei hebreu. Chega junto de Saul, né, mostra sua proposta, diz que conhece muito bem os exércitos e se dispõe ali a guiar as tropas hebreias contra os filisteus. E é um cara que se dá muito bem, né? Como ele tinha conhecimento de causa, vai conseguir vencer os filisteus em diversos combates e vai começar a expulsar esse problema político e militar que afligia os hebreus. Obviamente, a figura do Davi vai começar a se tornar muito mais importante do que a do Saul. A população vai reconhecer no Davi uma liderança muito mais importante que a do Saul. Nessa época, o Samuel já tinha morrido, não tinha mais essa figura militar forte junto do Saul, e por fim, o Saul é destituído e entra no lugar Davi. Bom, se você for pegar lá dentro da Bíblia, o Saul cometeu suicídio, né? O que seria um simbolismo de covardia e de abandonar a lei de Deus. Não sabemos ao certo qual foi o fim de Saul, se ele foi assassinado, se ele morreu ou se foi expulso da terra, ou seja lá o que for. O que importa é o quê? Saiu Saul, entrou Davi, e Davi, através da sua estratégia militar, vai conseguir expandir o território dos hebreus e vai levar a Hebreia à sua maior extensão territorial durante sua história, né? Tornando ali um reino muito bem consolidado e necessariamente um reino bastante rico. Naquela região muito árida ali, mais próxima do Rio Jordão e próximo do Mar Mediterrâneo, vai se ter ali uma economia muito forte ligada a mercados próximos, tanto pelo Mediterrâneo quanto pelos contatos para a Mesopotâmia, e a Hebreia vai encontrar um período de grande esplendor, até que, né, Davi acaba morrendo e deixando como sucessor Salomão. Historinha interessante aqui: Salomão era filho de Davi com Betsabá, né? Bom, a historinha aí de Davi e Betsabá é bem legal. O Davi não era muito flor que se cheirasse, né? Tanto que a Betsabá, antes de ser esposa do Davi e gerar o Salomão, já era casada com um general de Davi, e pelo que consta ali na própria historinha da Bíblia, ela morava ao lado do palácio de Davi e certa vez resolveu tomar um banho no quintal, né? Olha que coisa pitoresca, né? Bem de frente para a janela do quarto de Davi. Davi olhou para aquela mulher magnífica ali tomando banho e falou: opa, é nóis, minha nega, vamos lá que tamo junto. Bom, como ela era uma mulher casada, não ia pegar bem com que o Davi fosse lá e pegasse a mulher casada, ainda mais esposa de um general dele. Então ele mandou esse general para um ataque suicida lá com os filisteus, morre, e ele foi lá consolar muito bem a Betsabá, acabou casando com ela e gerando Salomão. Agora, Salomão, também conhecido como Salomão o Sábio, né, ele vai aproveitar esse grande desenvolvimento que teve no reino hebreu para poder montar uma rede de alianças e enriquecer ainda mais o reino hebreu. Bom, o problema foi o quê?
como foi que o Salomão acabou criando essa rede de alianças? Poligamia, meu amigo. Pois é, o Salomão ele vai ter um monte de esposas, mais de 300 esposas, se não está me falhando a memória aqui, né? Ele vai ter uma centena ali de esposas, mais concubinas, amantes, todas nessas redes de aliança que ele vai montar com povos vizinhos. Obviamente, né, os povos mais importantes eram aqueles que cediam esposas para ele, os menos importantes cediam concubinas, e necessariamente ele vai ter um monte de filho, pelo menos um filho com cada uma, justamente para selar essa aliança, né? O reinado de Salomão foi bastante próspero, foi bastante desenvolvido, gerou muita riqueza, mas acabou gerando um problema quando Salomão morreu. Na hora que Salomão morreu, vai ter um bando de herdeiro, e esse bando de herdeiro vai começar a gerar uma guerra civil para tentar descobrir quem é que era o herdeiro verdadeiro de Salomão, né? Era o filho mais velho, era o filho da esposa preferida, era o filho da esposa mais importante. Pois é, nesse conflito que vai acontecer entre os diversos herdeiros de Salomão, eis que as 12 tribos de Israel vão reaparecer, né? Não que elas tivessem sumido, elas sempre existiram na história deles, mas vão reaparecer como força política. E aqueles patriarcas de cada família vão começar a ganhar uma importância maior nesse momento. Pois é, esses patriarcas vão começar a criar redes de alianças e, por fim, essas redes de alianças vão acabar rachando o reino hebreu. E vai se formar ali 2 novos reinos, né? Ao sul vai se formar um reino chamado de Reino de Judá, né? Esse nome porque vai ser da união da tribo de Judá à tribo de Benjamim, né? Com predomínio, obviamente, da tribo de Judá, com capital em Jerusalém. Jerusalém, capital fundada lá por Davi. Enquanto ao norte, as 10 tribos restantes vão formar um novo reino chamado de Reino de Israel, com capital em Samaria, né? Pois é, vai ter um conflito constante aí entre esses 2 povos, né? Você deve lembrar de histórias aí, se você teve uma educação cristã na sua casa, se você teve algum contato com religião cristã, né? De um enrosco que existia entre os judeus e os samaritanos, né? Os samaritanos eram os caras da Samaria, desse reino do norte, que se fraccionou do reino de Judá, formando aí 2 reinos hebreus. Bom, qual vai ser o destino desses 2 reinos aí? Acontece que, quando esses reinos se dividiram, tanto Judá quanto Israel vão ser invadidos. Judá vai ser invadido por babilônios. Então, os babilônios invadem Judá, capturam os judeus e levam para a Babilônia, né? Ali no centro da Mesopotâmia. Vai ser o período chamado exílio babilônico. E eles vão continuar lá sobrevivendo, mantendo seus ritos, mantendo suas tradições, até que a Babilônia é dominada por Ciro o Grande, rei persa, que restitui os judeus de volta para sua terra, e lá vai se formar o reino de Judá novamente. O pessoal do norte, a tribo de Israel, vai ter um problema um pouquinho pior, né? Enquanto os babilônios no sul capturaram os judeus e mantiveram eles com a sua cultura, com suas tradições, mas dentro da Babilônia, o pessoal do norte, o pessoal de Israel, foi invadido pelos assírios. E os assírios eram um povo assim bem mais complicado, um povo muito guerreiro que não curtia muito a ideia de manter tradições de povos dominados entre eles, e vai escravizar todo mundo e dividir as tribos, espalhar pelo Império Assírio, o que vai acabar fragmentando essa tradição israelita e que acaba gerando o fim dessas 10 tribos remanescentes. Por fim, o que acabou restando foram as tribos de Judá, que vai dar origem ao povo judeu, que sobrevive até hoje. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtiu. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Deixe sua opinião, deixe sua questão, diz por que gostou, diz por que não gostou. Essa foi a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.